A UNHB, como diz a sigla, é a Olimpíada Nacional em História do Brasil. Cada edição da Olimpíada tem um tema. A desse ano foi cultura material. Cultura material, por exemplo, é os objetos do nosso cotidiano que eles guardam memórias de um passado. Então, por exemplo, a gente usou na fase 6, um barômetro, que ele era utilizado para ver o clima que ia fazer no dia nos tempos antigos. Aquilo era uma cultura material daquela época. Isso traz memórias daquele período. Eu escolhi especificamente história porque é uma matéria da minha vida, uma matéria que eu sempre amei. História brasileira em si, eu sempre fui muito apaixonado, né? Então, eu tinha essa motivaçãozinha de, eu nunca fiz uma Olimpíada e tem a Olimpíada de História. Pode ser minha primeira experiência, né? Atualmente nós estamos na 3ª série de ensino médio e desde a primeira série nós participamos dessa Olimpíada com a mesma equipe, né? A Olimpíada, a fase eliminatória da Olimpíada, né, ela é dividida em 6 fases. As 4 primeiras fases, elas têm de 10 a 11 questões. Elas têm uma pergunta e 4 alternativas. Só que, diferente do Enem, por exemplo, não tem só uma correta e as outras 3 estão erradas. É só uma que é incorreta e as outras 3 estão corretas. Só que cada uma tem uma pontuação. E você sempre vai querer marcar a de maior pontuação. Os professores ajudaram a gente durante as fases, principalmente para 2 coisas. Para guiar a gente no caminho, né? E levantar questões que a gente não tinha pensado entre a gente, o grupo. E também eu acho que o apoio emocional, porque é complicado 6 fases e também conciliar com a escola e a vida pessoal. Então, eles foram muito bons nisso, ajudou bastante. Os nossos professores, o Alexandre e a Leila, direcionaram tanto com a informação, mas também com a emoção. Eu acho que eles foram bem complementares nesse âmbito. Acho que deu a força que a gente precisava para ganhar a medalha. Quando a gente soube que a gente foi pra final, a gente ficou muito feliz, muito feliz. Só que a gente tinha um mês para se preparar. A gente estudou bastante, leu bastante artigos que nossos Coordenadores. Nossos coordenadores das Olimpíadas, nossos instrutores, né, eles indicaram pra gente alguns artigos pra gente ler, um monte de coisa. A gente leu, estudou, a gente fez vários resumos. A final foi na própria Unicamp, a gente já chegou e já foi direto fazer a prova. Nós fizemos a prova em trio e o tempo todo conversando, discutindo o que a gente ia escrever durante a prova e tal. Aí nós saímos e no dia seguinte nós voltamos para a Unicamp, no ginásio esportivo da faculdade, e nós chegamos lá, tivemos um show, assim, de abertura, tiveram vários discursos e depois eles foram anunciando as medalhas. E quando chamou a medalha de prata, éramos nós, a gente foi uma das últimas medalhas de prata a ser chamados, e quando chamou a gente ficou muito feliz, a gente pulou, foi eu esqueci de tudo que tinha acontecido depois de chamar um Padutras, e a gente subiu, eu lembrei de novo quando eu tava com a medalha na mão. Foi muita ansiedade, muita felicidade, entendeu? Quando a gente ficou sabendo do resultado da Olimpíada, era umas 11 horas da noite, até mais, quase meia-noite. Aí no site apareceu que a gente foi o melhor do estado de São Paulo. Comecei a chorar instantaneamente quando ele mandou. Aí eu acordei todo mundo da minha casa. Aí o professor Alexandre, ele ligou. Aí eu atendi, eu tava chorando. A Ale também parecia chorar. E foi muito emocionante. Ainda não tinha muita ideia do que o grande feito que é chegar na final. E conversando com ele, e caramba, primeiro ano juntos, né? E a gente já chegou na final, né? Pô, é uma conquista grande, é uma conquista muito boa. A estrutura da Olimpíada é muito legal, você aprende com ela e, como o Max disse, você se diverte fazendo ela.
e leva, né, os ensinamentos para toda a vida. Apesar de você, por exemplo, for fazer uma carreira que não tem nada a ver com história, contribui na formação da pessoa como um ser humano, né, como um cidadão consciente. Ajudou muito, por exemplo, a interpretar a questão. Eu sempre tive problemas de interpretação de texto e, assim, mas de tudo da Olimpíada, o que é melhor é as memórias, que a gente cria memórias e é a melhor parte. Motivou a fazer mais Olimpíadas. Eu me inscrevi agora em 4 Olimpíadas. Quando eu descobri o resultado, eu fui conversar com a minha mãe e aí começou a surgir, tipo, o que você gostaria de fazer no futuro? E aí, vendo a Olimpíada foi uma influência que me fez, tipo, enxergar mais ou menos o que eu queria seguir pro futuro, a carreira. Nossa participação nas Olimpíadas como professores é uma orientação para os alunos que inicia-se mesmo antes das primeiras tarefas. Tá? Damos aulas preparatórias com assuntos diversos. A partir da primeira tarefa divulgada pela ONHB, nós passamos a trabalhar com as próprias questões, com as discussões. Quando nós vamos chegando na fase final, eliminatória, é todo um trabalho de pesquisa e orientação para que eles escrevam textos mais próximos de um trabalho científico, bem embasados em toda uma bibliografia selecionada. Tá? No dia da final, nós estamos presentes, não podemos participar com eles da prova, mas estamos lá para dar apoio, para manter essa união que eles vão criando ao longo do tempo e que é muito importante para se chegar aos resultados que os nossos alunos têm chegado. Participar de uma Olimpíada e ter uma premiação na Olimpíada carrega não só uma parte curricular, uma parte que envolve desenvolvimento de competências e habilidades técnicas e também, em caso de premiações, a questão das vagas olímpicas. Tem uma indicação de uma vaga olímpica que é estabelecida em determinadas universidades federais, universidades estaduais, que cabe então ao NHB essa como uma premiação. E, obviamente, para o nosso colégio ter uma classificação e seres humanos tão especiais quanto os nossos alunos da Olimpíada, que são os nossos grandes filhos ali da Olimpíada, a questão de fazer valer o quanto o Colégio Jardim São Paulo dá ali espaço de investimento para essa iniciativa e um espaço para que eles possam, então, se desenvolver.